Glória a Deus, de verdade, assim, irmãos, o que nós vamos aprender hoje, porque nós vamos aprender hoje, amém? Não tem opção de não entender, de não aprender, nós vamos aprender, porque o Espírito Santo vai trazer essa informação, essa revelação no nosso coração. E assim, tem 2 semanas que Deus tem me ensinado algo assim, mas eu falei, Deus, é tão bom assim, é desse jeito mesmo. Conversei com alguns irmãos, até com, cadê o pastor Edmilson, não está aqui não? Não tem o pastor, pastor Alexandre, o pastor Alexandre está ali. Porque assim, é um trem tão assim, eu usei a palavra revolucionário, que me deu até um jeito assim, eu falei, Deus, será que é isso mesmo? Irmãos, e é. E assim, o que Jesus fez por nós, é muito mais além do que a gente pensava ou imaginava. A obra completa, a obra consumada dele é de verdade, completa, terminada, finalizada, concluída, de verdade é o tetelestai, de verdade tudo foi feito, tudo está pago, tudo está pronto para nós vivermos. Nós vamos aprender hoje no Evangelho, quando Jesus, ele está ali no chamado Sermão da Montanha, os discípulos estão próximos, mas também as multidões estão ouvindo o ensinamento dele, e a gente traz esse ensino como um ensino a ser aplicado em nossas vidas. Mas nós vamos ver que ali não são ensinos, ali são interpretações da lei, ou a lei de Moisés, ou as diversas leis, porque eram várias leis que tinham, ou os costumes judaicos daquela época. Jesus, então, ele não estava falando para mim e para você, faça isso, ou deixe de fazer isso. Jesus, no sermão ali, ele está falando o quê? Eu vim fazer algo que vocês são incapazes de fazer. É isso. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia de qual forma? Eu preciso separar muito bem Antigo e Novo Testamento. E a gente acha que o Novo Testamento começou já detonando quando Jesus nasceu. Não, o Novo Testamento, na verdade, para nós, começa com a morte e com a ressurreição de Cristo. O tempo da graça e da verdade começam de fato no tempo quando Jesus morreu e ressuscitou. A igreja de fato, ela começa quando aqueles 120 que estavam ali reunidos, eles foram cheios do Espírito Santo, e ali começa a igreja, ali começa a era da igreja, a era cristã, a era baseada no que Cristo fez. Amém? Olha esse texto aqui em Gálatas, capítulo 4, falando de Jesus, está escrito assim: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Jesus nasceu segundo a lei de Moisés, viveu sob o costume, viveu sob todo aquele tempo onde a lei de Moisés, ela ordenava as coisas ali. Para resgatar, então Jesus ele nasceu debaixo da lei, para resgatar, para me comprar de volta, para me colocar em liberdade, os que estavam subjugados pela lei. A lei não era bacana não, a lei ela subjuga, a lei ela escraviza, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, recebêssemos uma adoção. Não era para a gente ser merecedor do que Cristo fez, merecedor das nossas obras, e aí sim nós vamos nos tornar filhos de Deus. Esse texto fala que Jesus nasceu debaixo da lei, para resgatar, para nos comprar de volta, nós que estávamos subjugados debaixo dessa lei, para que recebêssemos a adoção, fomos adotados, e nos tornamos filhos. Amém? Aperta o cinto aí que nós vamos começar uma caminhada bacana hoje. Mateus capítulo 5, começa dizendo assim: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus, então, quando ele viu aquela multidão, os discípulos se aproximaram dele, e ele passou então, a Bíblia diz, passou a ensiná-los. Mas nós vamos ver que não são ensinamentos que nós damos conta de aplicar 100% todos os dias da nossa vida. Isso não tem nada a ver, então, de vez em quando pode dar uma pecadinha, pastor, meu irmão. Não é licença para pecar, não é desculpa para pecar, não é assim, então já que eu não dou conta, Deus você entende, a carne é fraca, vai. Consequência natural tem para todo mundo, e o negócio vai pipocar, o negócio vai arrebentar, o negócio vai zangar. Então, o que nós vamos aprender hoje, com a palavra de Jesus, significa assim: Marcelo, já que você não dá conta de cumprir isso, já que você não consegue ser perfeito, já que você, pelo seu mérito, pelas suas boas obras, pela sua justiça própria, você nunca vai chegar à perfeição que eu gostaria, o que eu desejo que você chegasse, para você então ser salvo baseado nos teus méritos, eu vou fazer aquilo que você não dá conta de fazer.
Quando nós dizemos que Cristo ele cumpriu a lei por nós, nós estamos falando que ele fez algo que nós não dávamos conta de fazer. E tem pessoas que estão achando que dão conta de cumprir a lei. Tem pessoas que olham para elas e elas acham que elas são boas. E olham para o outro que às vezes está num pecado mais aparente e já julga, já condena, já acusa. Mas depois desse texto aqui, você vai ver no final como é que as multidões estavam. Elas não ficaram assim, nossa, que bacana, tudo que você está falando aí, Jesus, nós fazemos numa boa, nós damos conta. Você vai ver na revelação da palavra, você vai ver na revelação do Espírito Santo sobre a tua vida, que você vai chegar, como diz a palavra lá em Romanos 3,20, chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores. Nós vamos chegar no final desse culto hoje, dos ensinos de Jesus, e vamos falar assim, bem, agora eu entendo por que ele cumpriu a lei por mim. Agora eu entendo por que ele fez algo por mim, que eu não dava conta de fazer nenhum dos mandamentos dele. Amém? Vamos lá? Mateus 5,17, a lei se cumpre em Cristo. Jesus falando, não penseis que vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim para anular, mas eu vim para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha o versículo 20. Porque eu vos digo, se a vossa justiça, as nossas atitudes, as nossas obras, a nossa conduta, não exceder acima a dos escribas, que eram os que redigiam a lei, escreviam, ou dos fariseus, os doutores da lei, os advogados da lei, se ela não for acima, se ela não exceder em muito, como diz numa outra tradução, a dos escribas, que sabe tudo, e a dos fariseus, que acham que fazem tudo, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso daqui foi o Jesus que disse. Ele falou assim, eu não vim para destruir, para falar que a lei não é boa, para falar que a lei não é justa nem santa. Paulo disse. A lei então é pecado? Não, mas o diabo pegando a lei, pegou e me acusa. O diabo usa uma lei para me acusar, ele usa uma lei para me condenar. É o que eu falo, aqui na João Pinheiro tem esse radar. Esse radar, a função dele, passou acima de 60 por hora, ou passou o sinal vermelho, tira uma foto e depois, baseado numa lei que está lá na prefeitura, você e eu, em nome de Jesus, nem você e nem eu, nós seremos acusados e depois nós seremos condenados a pagar uma multa. Se o radar continuar, mas se não tiver base legal para me acusar, para me condenar, eu posso até receber uma notificação na minha casa, mas eu posso falar assim, mas cadê a lei que me obriga a pagar? A lei foi, como é que chama a palavra bonitinha? Isenta. A lei foi tirada, a lei não existe mais desde o mês passado. Então eu não preciso mais pagar, porque a lei foi cumprida. Jesus está falando assim, eu não vim para falar que a lei não é boa, eu não vim para falar que a lei não é justa nem santa, eu vim para fazer algo que vocês não dão conta de fazer. Se vocês acham que vocês estão cumprindo a lei, aí Jesus começa, vamos ver quem que sobra, vamos ver quem que é bom o suficiente para cumprir a lei. E aí ele pega e fala assim, ele termina dizendo o quê? Que se a minha justiça, as minhas atitudes, as minhas condutas, a minha obediência não exceder, e muito, não exceder, não for acima, a dos escribas, que sabia tudo, a dos fariseus, que achavam que cumpriam tudo, você não vai entrar no reino dos céus. Então, apesar de, entenda isso, Jesus, ele nasceu debaixo da lei. Nem todos, e nós vamos ler, talvez esse mês ou mês que vem, sei lá, nós vamos aprender tanta coisinha que Jesus colocou como condição. O que é graça? Um favor que eu não mereço. O que é uma lei? Eu sou abençoado baseado no que eu faço. Na graça, eu sou abençoado por aquilo que Cristo fez. Na lei, eu sou abençoado, favorecido não, recompensado por aquilo que eu faço. Nós vamos ler que Jesus, porque ele nasceu sob a lei, amém? Amém? Ele nasceu debaixo da lei, ele viveu segundo a lei, então nem tudo que Jesus falou significa graça para as nossas vidas. Pastor, é estranho, parece assim até agressivo, parece uma heresia falar isso.
Mas não é, você vai ver que o que Jesus estava falando, ele estava explicando a lei, explicando costumes judeus, judaicos, falando das diversas leis, leis sociais, leis morais, leis de costume, todas essas condições que os discípulos, os fariseus e as multidões, os discípulos, os fariseus e os escribas, eles viviam, achavam que viviam, e eles obrigavam as pessoas a viverem assim. Eu estava pesquisando essa semana, sabe o que eu descobri? Depois, se você quiser, você só digitar lá no Google, aparece. Sabe quantos mandamentos foram compilados, ou os fariseus e os escribas, eles conseguiram extrair 10 mandamentos, leis sociais, leis morais, os rituais, cerimoniais, as diversas leis que tem no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, no livro de Levítico. Sabe quantas? 613 leis, 613 mandamentos. E é tão bacana que esses mandamentos, esses 613, eles eram divididos em 365 mandamentos chamados negativos, que era não faça, e 248 mandamentos positivos, que era de faça. Amar a Deus sobre todas as coisas, mandamento positivo. Não matarás, mandamento negativo. E assim, eles descobriram, eles foram pescando ali, nas leis, nos ensinamentos de Moisés, 613. 365 negativos, não faça. É mais ou menos assim, no dia 1º de janeiro você começa com um mandamento negativo, não faça. E no dia 2, 2 mandamentos, porque você tem o dia 1º mais o dia 2. Você já imaginou você chegar no último dia do ano? Quem que dá conta de não pecar? Você já imaginou o fardo, a carga, o desgaste que essas pessoas tinham? E 248 mandamentos positivos. Eles acreditavam que o corpo humano tinha 248 ossos. Então significa o quê? Você obrigar o seu corpo, obrigar a sua carne, obrigar a sua vida a fazer algo. Além de não fazer, você tinha que fazer. Tem gente que assim, não, mas eu vou para o céu porque eu não mato, já cai, já vai rodar na primeira que até hoje aqui na igreja. Vou dar uma notícia para vocês antes de eu falar. Não tem ninguém aqui que nunca matou. Pastor, você está me chamando de bandido? Não, está chamando você de assassino. Pastor, você vai ver. Amém? Vamos começar a entender então, por que Jesus ele teve que cumprir a lei? Se eu não dava conta, eu não consigo cumprir a lei? Vamos começar, 5, a partir do 5, não sei quanto, 20, 21. Jesus falou, se a sua justiça, se a sua obediência não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, você não vai para o céu. E agora ele vem falando dessas leis. Primeiro aqui, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, Deuteronômio, 10 mandamentos, Deuteronômio não, Êxodo. Não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Olha a interpretação. Eu, porém, vos digo que qualquer judeu, gentio, bom, feio, esquisito, rico, pobre, qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a teu irmão, racá, era um insulto, é um tipo, você não presta, você é um mau caráter, será levado ao tribunal, e se alguém chamar de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Quem já odiou alguém, levanta a mão. Vou dar a segunda chance para você já não pecar na segunda, que não mentirás. Parar com essa cachorrada. Quem já odiou alguém, levanta a mão. Todo mundo. Sabe o que significa isso? Na interpretação de Jesus, se assassinou. E aí? Quem já chamou alguém de idiota para ficar mais baixo? Quem já chamou o outro e disse, você não vale nada, esse caboclo não presta, daí é um... Será, vai para onde? É para o céu? Vai para o fogo do inferno. As multidões estão escutando. Os discípulos estão ouvindo. Mais um. Adultério no coração. Ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já adulterou com ela. Tem muito homem casado aqui, não vou pedir para levantar a mão não, senão zanga. Hã? Mas também tem muita mulher casada que se eu falar assim, só as irmãs levantam a mão. Você entendeu? O que Jesus estava falando? Você acha que você nunca matou?
Você acha que você está cumprindo lei? Você acha que você está dando conta de cumprir mandamento? Você não está cumprindo mandamento. Você matou já, você já adulterou. E eu não vou nem entrar aqui com uma outra revelaçãozinha aqui para baixo, que mais para frente a gente fala sobre isso. Sobre o teu olho te faz pecar? Arranca. Vocês querem ouvir? Coloca para mim então, por favor. Escandaliza não, porque é Jesus que está falando. Isso daqui é a continuação. Mateus 5:27 falou do adultério, 5:28 falou o que era o adultério, 5:29. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e o lança fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que com o teu corpo inteiro ser lançado no inferno. O que Jesus estava falando? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar. E agora está falando assim, então o teu olho está te levando a pecar? Tá. Então eu tenho uma solução para você. Enfia uma colher aqui. Arranca. Aí você não tem problema mais em pecar. Era isso que Jesus estava falando. Agora sabe uma mais pesadinha que Jesus falou? Continuando. 28, 29... 30. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O contexto disso. Adultério lá atrás era só o ato consumado, o ato sexual consumado. Agora Jesus está trazendo uma nova revelação, ele está colocando a vara, é aquilo. Você dá conta de pular 1,80 m? Dou. Então vou colocar 1,85 m. O cara rala, chegou no 85 e põe a 2 metros. Chegou a 2 metros e põe a 2,15 m. Eu não consigo pular mais. Que bom. Era esse o motivo. Você nunca adulterou? Não. Deixa eu te falar o que é adultério. Opa. Então o que está me levando a adulterar é o que eu estou vendo? É. Então tem uma solução. Arranca o teu olho. Quem faz isso, meu irmão? Aí ele pega e fala assim, se a tua mão direita te faz pecar, o que ele está falando isso? Sobre adultério, sobre olhar. Se você olha com o olho, deseja no coração e consome esse ato se masturbando, é o contexto. Pastor, eu tenho esse problema, então eu tenho uma solução para você, meu irmão, corta a tua mão. Foi a solução de Jesus. Pastor, mas quem que cumpre lei? Isso daqui é ensinamento para nós? Ah, pastor, então você está falando que pode olhar, pode matar, pode adulterar? Faz isso para você ver, o rolo que se arruma na terra, não com Deus. Matou, em vez de entrar aqui, em vez de virar a primeira direita e entrar no estacionamento, você segue reto. Tem a cadeia municipal ali atrás. Adulterou, está com esse problema, tem esse problema na vida, isso daí destrói vida, destrói casamento, destrói relacionamento, destrói tudo. O que Jesus estava trazendo para o povo é o seguinte, você acha que você cumpre mandamento? Então vou colocar o alvo aqui em cima, porque o teu alvo é muito baixo. Eu vou colocar o alvo na onde ele sempre era para estar. Amém? Não tem nenhum amém, você viu que o trem já murchou. O casamento é sagrado, olha o que é você. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, fará com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada também estará cometendo adultério. Olha que rolo. Então, isso daí é lei dentro de igreja. Eu acho interessante que aí o que acontece na chamada religião evangélica? Pinça umas coisas e joga nas costas do freguês. Viva isso. Jesus está falando, o que foi dito lá atrás? Vamos ler lá, acho que é Deuteronômio que eu marquei? Olha aí para mim, por favor. Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Quando um homem, o que estava escrito lá atrás na lei? Nas diversas leis. Quando o homem tiver esposado ou se casado com uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco depois descobrir nela algo que ele reprove e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Isso daí que estava escrito lá atrás. Aí o que eles estavam falando? Eu estava pesquisando sobre isso. Aí o seguinte, de verdade, isso virou costume. Eu achei na minha esposa algo que eu não gostei dela.
ela engordou, não quero mais saber de você, vai embora. Ela não estava, gente, isso daí era o costume da época. A minha esposa não está cozinhando do jeito que eu achava que ela tinha que cozinhar, vai embora. A minha esposa ficou velha, eu quero uma nova, vai embora. Tudo isso era motivo para divorciar. Agora Jesus vem e coloca aumenta quando eu falo da vara, é aqueles saltadores, né? 1 centímetro para eles, 2 centímetros para eles, gente, passa ano treinando para pular 1 centímetro a mais. É mais ou menos assim, Deus é difícil demais, mas assim, graças a Deus eu consegui. Aí no dia que eu consigo, eu falo assim, então, vou subir mais 3 centímetros a vara, para ver se você dá conta. Jesus agora ele fala assim, ó, gente, lá atrás era por qualquer motivo, agora é só no caso de imoralidade sexual, de adultério. Porque quem se divorciar da sua esposa, a não ser por esse caso, ela vai ficar em adultério, porque ela vai encontrar com outra pessoa, e quem estiver com ela também vai estar pecando, porque está casado com a mulher em adultério. Você já imaginou, por isso que eu quis ler o primeiro versículo, discípulos e multidões ouvindo. Se os 2 primeiros pontos, eles já estavam considerando, eles já eram assassinos, eles já eram adúlteros, e agora quantos talvez naquele tempo ali, daquele povo que estava ouvindo, que já tinha feito isso com a sua esposa por qualquer motivo, e agora ele estava se considerando acusado e condenado, ele estava levando outras pessoas a cometerem um pecado. Você já imaginou a situação daquele povo ouvindo? Falou assim, é ruim demais, eu não dou conta, eu não consigo. Pastor, então você está falando que pode divorciar? Não. Quem já divorciou e sabe o rolo que é, a bagunça que é, a ruindade que é, mas a questão é o seguinte, eu não vou me sentir condenado, a partir de agora é uma vida nova. Eu vou viver uma vida nova, eu vou viver uma vida segundo a palavra. Diabo, você não vai me acusar mais que eu me divorciei da minha esposa, que eu larguei do meu marido, você não vai me acusar mais, porque Cristo ele cumpriu toda a lei por mim e para mim. Pastor, você está dando licença? Não, não estou dando licença para ninguém divorciar, para ninguém destruir seu casamento. É mais ou menos assim, quem já se separou, já carrega os males da separação. Você já imaginou ainda colocar um fardo? Eu acho interessante que o seguinte, em Romanos 8:1 está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas e para aquele que está em Cristo, mas ele divorciou, a condenação existe? Não, ela não existe. Amém? Amém de verdade? Volto a dizer, não estou incentivando, falando que não tem problema. Não faça isso, é melhor não casar do que casar e separar. Que no dia Adriano e Rafa. Abre os olhos, Adriano. Agora, por um motivo aconteceu. Essa pessoa, ela vai então ser despejada, ela vai perder o nome no livro da vida, ela não tem mais comunhão na igreja porque ela cometeu um pecado. E o outro que comete um outro pecado, por que tem diferença de pecado e pecado? O fulano divorciou, mas o outro é assassino. Não, ele nunca matou. Não, no padrão de Jesus. Então, o que Jesus estava falando aqui era assim, nossa, eu achei que eu estava bom, mas eu estou pior do que eu estava. Por isso que Jesus, ele teve que vir para cumprir a lei. Amém? Continuando. Votos e juramentos também, ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, porque não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. E o que passar disso vem do diabo. Quantas vezes que imagina Jesus aqui pregando, nós somos os discípulos e as multidões. E Jesus pega e fala um trem desse. Quantos de nós que já não cumprimos votos, não cumprimos a nossa palavra, não juramos, não, eu juro por Deus que vai dar certinho, você pode contar comigo. Naquele dia, nós empresta um cheque para mim, no dia certinho eu vou depositar. Quantos de nós não cumprimos votos? Quantos de nós não demos conta de cumprir a palavra empenhada que nós colocamos lá atrás?
Quantos de nós podemos falar que nós nunca juramos por Deus? E Jesus agora está falando assim, ó, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso não vem de Deus, vem do diabo. Então, quantas coisas vieram do maligno nas nossas vidas? Amém? Isso daí é ensinamento, pastor? É claro, meu irmão, não tenha ódio. É claro, não olhe para uma mulher ou com um homem com intenção impura. É claro, de forma alguma, não se divorcie. É claro, se você empenhar a sua palavra, se você falar, não, eu juro que eu vou fazer isso para você, e depois não der certo, isso é o certo. Só que o seguinte, se você não der conta de estabelecer, de viver nessa perfeição, não é porque você não fez isso, que você vai se sentir acusado, condenado, ou rejeitado, ou fora da presença do Senhor. Amém? Imagina aquela turma, imagina a gente ouvindo, nossa, eu sou um assassino, eu sou um adúltero, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E Jesus está falando, se eu não cumprir, nem se eu cumprir, se eu não exceder o que os escribas e os fariseus fazem e exigem de nós, eu não vou entrar no reino dos céus. Entenda que o que Jesus está falando é o seguinte, se você obedecer, é céu, se você não obedecer, é inferno. Então, para você que já falou, que já jurou por Deus, inferno. Para você que já se divorciou da sua esposa, inferno. Para você que já adulterou, que já olhou com intenção impura, inferno. Você que já teve ódio de uma pessoa, você não vai entrar no reino dos céus. Amém? Entenda uma coisa, lei, quando a lei é dada, ela não está falando assim, ó, faça o seu melhor. Ela está falando assim, cumpra. Se você receber uma foto do seu carro com 65 km por hora, chega lá no Flávio, né, Flávio? Ô Flávio, aqui, 65, não deu nem 10%, não foi nem o dízimo acima. Hã? É 60 e ponto. Mas eu passei só 1 km por hora. É 60. Ou cumpre ou não cumpre. Ou é sim ou é não. Mas eu já jurei por Deus. Então você não vai entrar no reino dos céus. Continuando. Ninguém dentre vós cometerá furto. Esse daqui é lá de trás, é a lei lá de trás. Ninguém dentre vós cometerá furto nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira com o seu próximo. Isso era uma das leis lá atrás. Não sei se é Levítico, Deuteronômio, era lei lá de trás. Uma das 613 leis, aqui no caso negativo, uma das 365 leis, não minta, não jure, não faça nada contrário ao seu irmão. Amém? Continuando. Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome de Deus, eu sou Yahvé. É a conclusão do versículo anterior. Mais um que Jesus fala, jamais use a vingança. Subtítulo, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso daqui era a lei lá de trás. Se alguém ferir outra pessoa, Levítico 24, 19 fala isso. Se alguém ferir outra pessoa desfigurando-a, como fez tal pessoa, assim se lhe fará. Deu um murro no olho do outro, o cara perdeu a visão. Quem tomou o murro, perdeu a visão. E quem deu o murro, arranca também. Fratura por fratura. Quebrou o braço, eu quebro o teu. Olho por olho. Furou meu olho, eu furo o teu. Dente por dente. Eu estou com dor de dente, vai lá no Henrique. Não vai não, vou arrancar aqui na marra. Amém? O dano que se causa a alguém, esse também dano sofrerá. Quem matar um animal doméstico pertencente a outra pessoa, dará ao proprietário outro animal. Quem matar uma pessoa, pede perdão e vai para o céu? Não. Quem matar uma pessoa vai ser morto. Mas graças a Deus eu nunca assassинei. Não. Eu já não odiei uma pessoa? Eu já não matei essa pessoa aos olhos de Deus? Então o que eu devo? Qual que é o meu destino? Céu? Não, inferno. Olho por olho. Essa era a lei lá de trás. Era assim que vigorava, era assim que funcionava. E quem de nós, meu irmão, cumprimos leis? Nesse padrão lá embaixo, todo mundo, a maioria de nós. Mas e no padrão do Senhor? Quem? E aí ele vem falando agora algumas outras coisas bacanas. Mateus 5. Eu, porém, vos digo,
Não resistais ao perverso. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Vou pedir para levantar a mão. Não. Quem que faz isso? Quem que toma um murro na cara e vira a outra e bate agora com mais força do outro lado? Quem? Pastor, então você está apologia à briga, a revidar? Eu estou falando que nós podemos, escuta isso, a gente pode lutar contra algumas situações dessa, vários dias, vários meses, vários anos da nossa vida. Entenda uma coisa, dente por dente, olho por olho. Você deu segundo a lei, você pode bater. E aí Jesus pega e coloca a lei. Lá atrás você deu um tapa, então você ia tomar outro. Você tinha o direito de dar um tapa no outro. Não, isso era a lei. Agora eu estou trazendo a revelação. Você tomou um tapa, não sei que vai revidar, você vai virar a cara para você tomar outro. Essa palavra que eu estou trazendo, imagina Jesus trazendo uma palavra dessa. Essa palavra traz alegria. Que jeito! Essa palavra traz, nossa, que bom, eu vou para o inferno. Que quem que vai para o céu? Eu não estou dando conta de fazer nem o que o fariseu fazia. Agora Jesus está trazendo o excedente. O fariseu é não adulterar. O excedente do fariseu, não pode nem olhar. O fariseu falava, tomou um murro, você pode dar um outro murro no outro. Essa era a lei. Agora Jesus está trazendo o excedente. Tomou um murro, vai tomar 2. Isso não é ensinamento. Amém? Isso é interpretação do que vivia lá atrás. Mais um. Só piora. E se alguém quiser te processar e tirar-te a túnica, deixa também que leve a capa. Como é que isso daí que era um costume do povo dos fariseus? Era o seguinte. O exemplo que eu usei para mim foi esse meu. Se eu estivesse devendo algo para o Palhares, José Antônio. Aí eu chego, eu estou devendo algo para ele. Aí ele entra com um processo na minha vida. E para que todos saibam que eu estou devendo para ele, ele podia, por exemplo, pegar uma camisa minha, pegar uma túnica minha. Para que todo mundo que visse o Palhares com a camisa minha, falasse assim, ué, essa camisa não é do pastor? Ah, o pastor está devendo para você. Porque o pastor é um safado mesmo, né? Eu sabia. Você entendeu a exposição? Não era um processo na surdina. Usava a roupa daquela pessoa para expô-la ainda mais. Agora Jesus está falando, quer processar? Deixa pegar a tua roupa, deixa pegar tudo teu. Não revide, não entre, não, tudo bem, nada. Quem que faz isso? Só piora. O que Jesus estava trazendo para todo mundo ali, só ia piorando, porque a gente trabalha talvez com 10 mandamentos. Jesus está trazendo agora todos, e Ele está falando, não são simplesmente os 613, é o excedente dos 613. Lá em Tiago diz que se eu falhar em um mandamento, eu me tornei culpado de todos. Nós até agora acho que nós não passamos liso em nenhum, ou passamos? Quer mais um? Sempre piorando? Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso daqui era um outro costume, outra tradição dos judeus, principalmente dos fariseus. Os fariseus, eles tinham um costume assim, então se vai fazer uma viagem longa e perigosa, então ele escolhia algum outro judeu, algum outro parceiro, de preferência um fariseu, um outro fariseu, top, religioso, sabia tudo. Então ele convidava essa pessoa, e essa pessoa ela se sentia obrigada a caminhar com ele, fazer essa viagem com ele, 1 milha, 1.600 metros, fazer uma jornada com ele. Por quê? Porque se essa pessoa que me convidou, então aqui, Gustavo me convidou, pastor, preciso ir lá no Maranhão, preciso ir lá no Rio de Janeiro, lá no Belford Roxo, na Baixada. O Márcio está me chamando, pastor, vamos comigo? Eu falo, moço, não vou lá não. O negócio aí está dando tiro para tudo quanto é lado, bala perdida, vai que ela me acha. Não vou não, pastor, mas vamos comigo. Se eu negasse, se eu dissesse não, eu não vou com você, e acontecesse alguma coisa contra o Márcio, eu era responsabilizado pelo dano na vida dele.
Agora Jesus está falando assim, se alguém, não é judeu com judeu, não é fariseu com fariseu, é qualquer um, qualquer gentio e publicano, se qualquer pessoa te convidar para uma caminhada, não vai só uma não, vai duas. Pastor, mas se eu for, eu não volto. Então, mas você não pode descumprir a lei. Amém? Você viu que coisa simples? E tem muita gente que está em cima de um púlpito, jogando esse fardo nas costas das pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É o fariseu, que ele mesmo não dava conta de cumprir, mas ele achava que ele dava e jogava nas costas dos outros. Mais uma. Esse daqui foi o meu preferido. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. A lei lá de trás, qual que é? Deuteronômio ou Levítico? Acho que é Levítico. Quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos numa das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te está doando, não endurecerás o teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Agora volta para mim o Mateus 5, que é desse versículo aí. Dá a quem te pedir. A lei lá atrás falava do teu irmão. Então, se tem alguém aqui na igreja que está passando uma necessidade financeira por uma situação, socorra-o, ajude. Mas se for um cara lá de fora, não, lá não tem compromisso nenhum com lá de fora. Lá se vira. Jesus está falando, dá a quem te pedir. Sabe o que é dar a quem te pedir? É você chegar para alguém, Palhares, vou usar o Palhares de novo. Palhares, eu vou lá em Vargem, sabe que caminhão teu que você comprou novo, que você falou bacana? Casa Branca, desculpa. Vou lá em Casa Branca. Sabe que caminhão novo que você comprou? Sei. Dá ele para mim. Ô pastor, ô filho, está na lei aqui, ó, você tem que dar. Eu estou te pedindo. Você tem que dar. Meu irmão, quem faz isso? Não, pastor, eu dou. Então dá a tua casa. Dou. Então dá o teu salário. Ah, pastor, você... Não é o teu melhor. Não é faça o seu melhor. É cumpra de forma perfeita. Não tem. Ah, eu tenho condição de fazer. Não, não é condição. Ou faz ou não faz, meu amigo. Não tem dessa de, eu dou 10, eu ganho 1.000, eu te dou 100. Não, eu quero os 1.000. Ah, mas os 1.000, como é que eu vou ficar? Se vira, eu sei. Você quer cumprir a lei? Dá a quem te pedir. E aqui a turma bacana fala assim, ô fulano, empresta uma folha de cheque para mim? Rapaz, deixa eu comprar na tua conta. Sabe aqueles irmãos abençoados? Benção. Presta teu cartão de crédito para eu fazer uma compra, que eu tô sem agora. Aqui está falando. Não desvie de quem quer que pedindo emprestado para você, não. Sabe essa turma aí, eu brinco, eu divirto com eles. Os malabaristas, os artistas circenses aqui de Poste Caldo, fica no sinalzinho ali fazendo coisa. Sempre quando eu dou 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, R$1, sempre dou um dinheiro para eles. Eu acho bacana. Pastor, eu não dou. Está em pecado, viu? Pastor, então, mas por causa de 10 centavos, às vezes comete 2 pecados em 10 centavos. O caboclo passa ali, não tenho. Mentiu porque tem. E o segundo pecado? Não está dando. Vai para onde? Para o céu? Não, vai para o inferno. Você não está fazendo nem o que o escriba e o fariseu davam conta de fazer. Quanto mais, excedendo. Você já imaginou? Todo mundo estava ouvindo isso. Você vai ver como é que estava no final. Mais uma, ame os que odeiam. Ouvistes o que foi dito. Essa primeira parte, amarás o teu próximo, era uma lei. Aí os fariseus já incrementaram com a parte deles. E odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, simples pra caramba. Qualquer um ama inimigo. Pastor, eu não consigo, eu também não. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O cara acabou com sua vida, roubou, matou, defraudou, estuprou. Pega esse versículo aqui
e leva e prega para aquelas não sei quantas milhares de famílias nos Estados Unidos que perderam parentes, conhecidos, no ataque do 11 de setembro do Osama Bin Laden. Fala para eles que eles têm que amar o Bin Laden e orar. Agora não tem jeito de orar mais porque morreu, mas naquela época. E orar por ele. Orar por todo esse processo aí que está acontecendo no mundo inteiro. Está perseguindo? Ora. Ele é teu inimigo? Ame-o. A palavra amor aqui é agapau, do ágape, de um amor praticamente perfeito, de um amor incondicional. Não é suportar, não é tolerar, é amar. Porque Deus amou, porque Deus agapaou. Deus amou ao mundo. É a mesma palavra. Quem que faz isso? Quem que ama inimigo? Se for para orar, até ora. Pai, em nome de Jesus, destrói aquele desgraçado, em nome de Jesus. Essa oração pode até sair, mas orar com amor? Que jeito, moço? Pastor, então tá bom. Então não vou emprestar nada para ninguém, não vou dar nada mais para ninguém, eu não vou mais perdoar ninguém, não vou amar, não vou fazer nada, graças a Deus, isso não é ensinamento, eu posso viver minha vida do jeitinho que eu estava vivendo. Não, não é nada disso. Jesus está trazendo aqui ensinamentos que nós não dávamos conta de cumprir plenamente. Nós podemos até às vezes, assim, o cara fez isso por mim, mas eu não vou guardar a raiva dele não. Pai, em nome de Jesus, toca na vida dele, abençoa a vida dele, que ele te conheça. Mas agora, o caboclo que destruiu a sua casa, a sua família, fez tudo isso, vem comer comigo, vem morar comigo, vem jantar comigo, vem passear comigo. Amém, meu irmão? Os discípulos, as multidões ouvindo tudo isso. Continuando. Se eu fizer tudo isso daí foi só uns tracinhos de Jesus. Para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai. O dia que eu li isso daqui, eu falei, caramba, para que eu me torne filho do meu Pai? Ou é um ou é outro. Me tornar filho do meu pai e minha mãe estão ali, não tem jeito. Não é pela minha obediência que eu vou me tornar filho deles. Isso daqui Jesus estava falando assim, Deus, Ele é um Pai. Agora, para você se tornar filho, você precisa cumprir tudo isso. E aí, você vai se tornar um filho desse Pai. Amém? Terminando isso daqui. Para que vos torneis filhos do vosso Pai, porque que está nos céus, pois Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Escuta um judeu assim, os publicanos, os cobradores de impostos que vocês odeiam, que vocês tratam, acham que não são nada, eles fazem isso também. Lembra quando eu falo para vocês assim, meu irmão, Deus, aqui eu não minto mais. Os publicanos, os gentios, os que não conhecem Deus também não mentem. Tem muita gente que não mente. Não, eu sou casado, nossa, graças a Deus, nunca separei da minha esposa. Jesus, eu tenho um casamento perfeito. Tem um caminhão de gente, tem muitas pessoas que também nunca se separaram. Jesus estava falando para o judeu, para os discípulos, porque eles todos eram judeus, que estavam ouvindo. Os publicanos também fazem isso. Aqueles que vocês acham que não são nada, aqueles que vocês acham que merecem o fogo do inferno, eles também fazem isso, eles amam os seus amigos. Continuando. E se saudardes somente os vossos irmãos, judeu com judeu, crente com crente, que fazeis de notável não agem os gentios? Os gentios são todos os não-judeus? Vocês acham que vocês merecem o céu porque vocês cumprimentam os seus irmãos? Não, os gentios também fazem isso. Talvez não com a paz do Senhor, mas com um bom dia. E às vezes o bom dia do gentio é mais sincero do que a paz do Senhor do irmão. Não agem os gentios dessa maneira? Pode passar. Assim sendo, sede vós. Vamos falar todo mundo? Sede vós?
como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ele começou falando o quê? Eu vim cumprir a lei. E a lei não vai passar até que ela se cumpra. Eu não vim destruir a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir. E Jesus não cumpriu a lei com o nascimento dele. Ele cumpriu a lei com a morte dele. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês querem entrar no reino dos céus? Ah, queremos, Jesus. Então eu vou colocar umas regrinhas para vocês entrarem. E ele começou. O do não matar, não matareis, até o amar o inimigo. Ele falou, se vocês fizerem isso, talvez aqui tem umas 10, ficou faltando 603. Se vocês der conta de fazer essas 10, não no mínimo do escriba e fariseu, mas na minha revelação, no excedente, que é lá em cima, aí vocês vão se tornar filhos. E quando a gente entende, lê todo o contexto, como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Nascemos criaturas. João capítulo 1, versículo 12, o que está escrito? João 1,12, por favor, não sei se eu coloquei aí. Como é que eu me torno filho de Deus? Obedecendo e cumprindo todos os mandamentos? Fazendo tudo? Não, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, a autoridade de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então eu preciso entender que não é cumprindo mandamentos que eu me torno filho de Deus. Porque esses mandamentos que Jesus trouxe na revelação dele, nenhum de nós dá conta de cumprir. E nós precisamos chegar a essa conclusão. Que Jesus ele veio cumprir a lei porque eu não dava conta de cumprir. Jesus veio fazer algo que era impossível eu fazer. Jesus veio fazer algo que era absolutamente assim, é uma meta, é uma altura inatingível. O cara que pula mais alto, acho que pula 2,45. Acho que é aquele Javier Sotomayor, antigo. Acho que até hoje o recorde dele não foi quebrado. É mais ou menos assim, o cara que pulou mais alto, ele pulou 2,45, Jesus chega e põe uma regra de 10 metros, pula. Que jeito! Esse era o intuito de Jesus. Que todos chegassem à conclusão de que eu não consigo pular nessa altura, Jesus. Eu não dou conta de cumprir tudo isso, Jesus. Aliás, eu não dou conta de cumprir nenhum mandamento. O que eu faço? A Bíblia diz, no final do Sermão do Monte, capítulo 7, verso 28, diz, quando Jesus acabou de, porque tem o capítulo 5, 6 e o 7, e nós vamos aprendendo mais, tem umas coisinhas bacanas também. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, as multidões estavam o quê? Atônitas com o seu ensino. Na tradução da revista atualizada do João Ferreira de Almeida, a palavra é maravilhadas. Só que eu fui pesquisar no original, no grego, essa palavra, a palavra no grego que está usada, que está traduzida na King James como atônita e na revista atualizada como maravilhada, é a mesma palavra, claro, mas o significado tem maravilhado, tem em pânico, tem desesperado e tem atônito. Então, quando eu li lá atrás que as multidões ficaram maravilhadas, porque ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus, eu falei assim, nossa, as multidões ficaram assim, de queixo caído, de tanta beleza. Não, as multidões elas estavam apavoradas. Os discípulos estavam desnorteados, eles falaram assim, agora eu estou na roça, e agora quem que entra no reino dos céus? Quem que é capaz de cumprir esses mandamentos, de andar atingir essa performance para ser merecedor, para se tornar um filho de Deus, e Deus se tornar o meu Pai? Por isso essa palavra, eles estavam atônitos, estavam em pânico, estavam assim, e agora? Por isso que eu falei, Jesus, eu dou conta de pular 1 metro. Jesus fala, bacana, que bom que você pula 1 metro, só que a minha regra são de 10 metros. Jesus, eu nunca vou conseguir pular. Era isso que eles queriam. Era esse o impacto que Jesus queria trazer na vida deles. É isso que Jesus ele quer trazer para as nossas vidas hoje. Nós não damos conta de cumprir nenhum mandamento, quanto mais os 613, todos os dias da nossa vida. Essa palavra atônita é a mesma palavra que aparece quando Jesus, no capítulo 19 de Mateus, que vem o jovem rico, Jesus, mestre, bom mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Sabe os mandamentos? Sei, amar a Deus, honrar pai e mãe, né? Ele falou assim, você tem feito isso? Tenho. Então só está te faltando uma coisa, menino.
vai, vende os teus bens todos e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu muito triste, chateado daquela situação, e os discípulos estavam juntos escutando isso. Pastor, então você está falando que o rico, então ele não vai entrar no reino do céu? Não. Quando ele falou assim, você conhece os mandamentos? Ele falou assim, conheço. Você tem praticado? Tem. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Na hora que Jesus coloca a riqueza e Deus, ele ficou com qual? Então, jovem rico, você acha que você está cumprindo o mandamento? Deixa eu te dar uma notícia, não está. Você acha que você já tomou bomba no primeiro, porque você não abriu mão da tua riqueza para Jesus, para seguir Jesus. E aí Jesus vem falando, olha o que está escrito. Então disse Jesus aos seus discípulos, com toda certeza, vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo, mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O fundo da agulha quer dizer uma agulha de costura normal, quer dizer um camelo passar num buraco de agulha, isso é impossível. E também a tradição judaica, que nas portas de Jerusalém, tinha umas portinhas, pequenininhas, que eles chamavam de agulha, e o camelo, para ele passar ali, ele tinha que passar ajoelhado, ele não dava conta de passar carregado em pé, tinha que tirar toda a carga dele para que ele pudesse passar ajoelhado. Então isso para nós também é um ensinamento, ninguém vai entrar carregado de boas obras, de feito, não sei o quê, nós temos que nos render, e no céu só entra gente vazia, amém? Terminando, ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos, é a mesma palavra das multidões. Jesus falou, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram, sendo assim, e agora? Como é que eu posso, então, quem que pode ser salvo? A resposta de Jesus. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes, isso, o homem se salvar, isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É impossível para o homem se salvar. É impossível para o homem, através das suas obras, da sua justiça própria, dos seus feitos, se salvar. Isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Gálatas, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo, que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. Se você quiser voltar para a lei, para que Cristo? Se você acha que você dá conta de cumprir a lei, para que Cristo? E eu vos declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, querer viver segundo o costume da lei, tem aliança com Deus, não no batismo, mas na circuncisão, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei, que são 10 mandamentos, não, são 613. Toda a lei, todos os dias da sua vida. Aí esse sim, aí ele está pronto para ir para o céu. E o último versículo diz o quê? Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Como é que eu só caio, por exemplo, eu posso cair no chão aqui, agora cair para o teto eu não caio. O que é mais alto, lei ou graça? Cai da graça. A graça está num lugar mais alto do que a lei. Amém? Eu vou me justificar, eu se justifico, eu se auto-justifico. Então vai nessa tua força para você ver onde você vai parar. Vai bater no peito aí que você não é igual aquele publicano, eu jejuo, eu dizimo, eu vou para o inferno. Continua. Para. Ei, irmão, se Jesus, por que Jesus veio? Porque eu não dava conta, porque você não dava conta. Os últimos versículos, no livro de Atos, a Bíblia fala, os discípulos estavam pregando, o cristianismo que estava acontecendo, as pessoas estavam sendo salvas e libertas, e aí alguns judeus começaram a ser salvos, e aí quando eles começaram a ser salvos, eles começaram a sair para pregar, olha o que acontece, capítulo 15, a partir do versículo 1, a questão sobre guardar a lei. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos, se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos.
Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios, não judeus. Notícias que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia realizado por intermédio deles. E, entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, que tinham crido, eram fariseus que tinham crido em Cristo, aceitado o que Cristo tinha feito para eles, levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Diante disso, os apóstolos não chegaram em Jerusalém, fizeram uma reunião, e diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. E depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como o deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Olha esse versículo. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados e nem nós mesmos conseguimos suportar? Pedro estava falando assim, nem nós damos conta de carregar aquele fardo da lei, nem nós damos conta de cumprir a lei, nem os nossos antepassados deram conta de cumprir, e por que vocês agora querem colocar esse fardo, essa carga sobre a vida deles? É mais ou menos assim, Jesus não levou? Ele não pagou o preço? Ele não carregou a cruz de todos nós? Não. Sim, ele carregou, então eu não preciso carregar mais. Quando Jesus disse, Mateus, vinde a mim vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Ele estava falando exatamente isso. Vocês não estão dando conta de carregar esse fardo pesado da lei. A lei que foi dada exatamente para a situação. Eu não dou conta de cumprir a lei. Que bom, se eu preciso de um Salvador. Jesus vem trazendo no sermão ali do monte ali, Jesus vem falando sobre leis, costumes, tradições. Era no final para todo mundo falar assim: eu não consigo carregar isso, eu não suporto esse fardo, eu não dou conta de carregar esse peso. Essa era a resposta que Deus queria da lei. Essa é a resposta que Deus quer de cada um de nós. Nós que não somos perfeitos, nós que não damos conta de conquistar nada, nós que não damos conta de carregar nada, nós que não somos capazes de amar o nosso inimigo, de orar com todo o amor por aquele que nos persegue, nós que não damos conta de arrancar o dedo ou cortar a mão, nós que não damos conta de ter um coração puro, nós que não somos perfeitos, nós que já mentimos, nós que já fizemos um monte de cachorrada na vida, nós não somos perfeitos e nunca seremos. A perfeição não está em nós, a perfeição está em Cristo. Amém? O último versículo, ele termina esse capítulo, Atos 18, Atos 15, ele termina falando. O 11. Não pus o 11? Põe o 11 então para mim, por favor. E Pedro termina dizendo assim: nós temos certeza que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos não por aquilo que nós fizemos, de modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Ou seja, ou é a graça ou é a lei, não tem mistura. Toma uma posição. Sai do armário. Você é da lei? Então viva segundo a lei. Só que o dia que pecar, ou seja, talvez hoje à noite, Jesus me perdoa, não, você vai fazer sacrifício. O dia que você olhar para uma mulher com intenção impura, Jesus, e agora? Agora tem uma solução, arranca o olho. Arranquei, eu estou olhando com a esquerda agora. Arranca o outro também. Jesus, você quer viver segundo a lei? Então viva. Eu estou te dando o caminho da lei.
Você já odiou um teu irmão? Já, então você é assassino. E não é dente por dente, olho por olho, matou uma pessoa, vai ser morto? Vai ser morto. Mas é muito difícil. Por isso que Jesus veio. Ele veio por isso. Ele veio fazer algo que eu não dava conta de fazer. Hoje eu entendo que isso daqui não são ensinamentos para as nossas vidas. Isso daqui são interpretações das diversas leis lá de trás. E volto a dizer para não ficar, né? Então pode fazer as coisas erradas. Tudo que eu fizer de errado tem consequência. Consequência natural e terrena. Condenação espiritual e eterna. Nunca mais. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não é? As pessoas acham que estar em Cristo, e assim, não, agora eu estou em Cristo, agora eu não faço. Meu irmão, para de achar que isso é bom. Para de achar que nós somos cumpridores de lei. Para de achar que somos perfeitos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Não dependa nem das suas orações, meu irmão. Não, eu estou orando, eu estou confessando meus pecados, e não vale nada. Pastor, se não fosse o sangue de Jesus, Ele à direita do Pai intercedendo por mim, o meu advogado, eu podia orar o dia inteiro, confessar tudo quanto é pecado, que não ia adiantar nada. Meu irmão, o que Jesus fez por nós é um negócio absurdo. A gente não tem ideia. Essa última semana, até um falou comigo, eu estou vendo, eu sei que você está dando choque. Eu falei, eu estou, sabe assim, cheio desse amor, cheio dessa graça, cheio dessa verdade, cheio dessa vida, cheio de gratidão, cheio de reconhecimento, cheio de assim, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu achei que eu não fazia algumas coisas, e agora eu descobri que eu já fiz tudo isso. E o Senhor não levou em conta nada disso. O Senhor me salvou, me perdoou do jeito que eu era. E é o Senhor que me mantém salvo. Não é minha responsabilidade me manter salvo. Pastor, então pode acabar com o casamento, pode ir para a cadeia, pode perder a amizade, pode perder um monte de coisa. Quer viver, quer achar que a graça é uma bobagem, que a graça dá direito a pecar? Quanto mais nós conhecemos a graça, mais espirituais ficamos. Quanto mais conhecemos o que Cristo fez por nós, mais próximo dele nós ficamos. A lei, sabe o que a lei faz com as pessoas? A lei faz assim, é meio a meio. Jesus me salvou, mas afinal de contas aqui, eu não mato, eu não roubo, é lógico. Como é que Jesus não ia me salvar? A lei, ela reparte com o homem. A religião coloca um fardo nas costas dos homens e acha que os homens carregam. Pedro, eu acho muito bacana esse texto de Pedro, quando Pedro fala assim, gente, entre nós aqui, fariseus, os bons da boca, nem nós damos conta de carregar e nem os nossos pais carregaram. Então vamos parar com essa palhaçada aí. Tem nada disso não. A graça é suficiente. A graça para nós, ela tem que ser suficiente. O que Cristo fez por nós tem que ser sempre suficiente. E quanto mais conhecemos isso, mais separados para Ele, mais afastados de pecado, mais longe de práticas pecaminosas nós vivemos. Porque a gente olha e fala assim, puxa vida, cara, você fez tudo. Jesus, tu és maravilhoso demais da conta. Igual um irmãozinho, quando eu morei em Teófilo Otoni, tinha um programa na rádio. Aí esse irmãozinho, quando ele ia pregar, ia falar, gente, coitado. A gente ria, mas era divertido. O irmão chegava e ele, cheio todo pentecostal. Deus, porque tu é grande, tu é maravilhoso, tu é glorioso. Tu é, era o irmãozinho, era o tu é. Quando a gente entende a graça, a gente fala, Deus, é o Senhor quem é. Eu não sou nada. É o Senhor que carregou a cruz. Que uns dirão falar disso. Se você não negar a si mesmo, não negar seu pai, sua mãe, sua mulher, o cachorro, o papagaio da tua vizinha, e não tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim.
Quem que faz isso? Sabe o que Jesus estava fazendo sempre? E hoje eu entendo isso. Jesus estava falando assim: vocês dão conta? Oh, Jesus, não dou conta não, então vem para mim. Jesus, o que você está pedindo para mim, para eu me tornar filho, para eu ser digno de entrar no céu, é muito pesado, é muito alto, é muito difícil, eu não consigo. Que bom. Era essa. A resposta certa é essa: eu não consigo. A resposta errada é: ué, bacana, eu dou conta. Dá não. Nós não damos conta não. Foi por isso que ele veio. Como é que nós nos tornamos filhos? Não é fazendo todas as coisas. Sendo assim, fazendo assim, para que vos torneis filhos. Não. Eu me torno filho de um Deus. Eu me torno filho de um Pai. Porque eu creio no que Cristo fez por mim. Amém?